Romanos 16. Eu vou pedir que os irmãos, ao lermos, notem bem duas coisas. Primeira, o número de mulheres que são referidas neste texto aqui de saudações. Segundo, quantas casas ou igreja são mencionados. Então, e quando eu digo casa ou igreja, é a igreja que está em sua casa, mais ou menos nestes termos. Assim. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitares, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Saudai a Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrónico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai a Sincrito, a Flagonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E por isso nós vemos mesmo que estamos a chegar ao fim da carta, não é? Aliás, há uma indicação de que a carta de Paulo aos Romanos terminava no capítulo 15. Porque é interessante, vejam no capítulo 15 o último versículo como diz: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Este amém dá a ideia de que terminou ali. Este conjunto de saudações não é que esteja fora do contexto ou que tenha sido pescado em qualquer outro lugar. Foi junto à carta, porque dela faz parte. Embora pudesse ter sido escrito, porventura, um pouco mais tarde e depois acrescentado. Então, meus irmãos, há duas coisas que eu vos pedi e mais uma que vou acrescentar, que são os parentes do apóstolo Paulo, que estão mencionados aqui. Mas vamos então considerar, digamos assim, fazendo um voo alto sobre o texto, as mulheres. Quantas mulheres são mencionadas aí? Vamos lá ver. Então, no versículo 1 temos Febe. Já vamos ver a importância de Febe e o que ela era. Depois, no versículo 3, temos Priscila, ou como tem na minha tradução, mas é o mesmo, Prisca. Não é? Não, mas Áquila é o marido. Portanto, é Priscila. Não é? Eles eram marido e mulher. Não é? Depois, no versículo 6, Maria. Depois, no versículo 7, Júnias. Júnia, está bem. Depois temos no versículo 12,
mais duas. Trifena e Trifosa. E como é que nós sabemos com estes nomes que é o homem ou mulher? Saudai a Trifena e a Trifosa. Não é? Se os irmãos um dia tiverem netos ou filhos, estão a ver nomes bonitos para, para lhes dar, não é? Então, Trifena e Trifosa. Saudai-o, não é? Mas neste caso é. Se bem que o aí é um bocadinho indefinido, podemos dizer, apesar de tudo. Depois o que é que nós temos? Ainda no versículo 12, saudai a amada Pérside. Pérside. E por Pérside também não sabemos só pelo nome se é masculino, se é feminino, mas como diz amada, não temos dúvida. Depois tem no verso 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe. Não diz o nome, mas identifica que é a mãe de Rufo, não é? A sua mãe e minha. E já vamos ver que tipo de mãe era esta, não é? Depois, verso 15, saudai a Filólogo e a Júlia. A Júlia até há cá em Portugal. Também há. A minha neta é Júlia também. E vai ser apresentada hoje, se Deus quiser. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã. Mais uma. Somando tudo isto, eu contei 10. 10 mulheres que o apóstolo Paulo saúda. Tem mais mulheres que homens, está mais ou menos equilibrado, é interessante. Mas isso mostra o quê, meus irmãos? Que as mulheres tiveram um papel importante no cristianismo, nos primeiros séculos. As mulheres, ao serem mencionadas, reparem, numa sociedade em que a mulher até aí era muito secundarizada, não era valorizada. Vejam a importância das mulheres, neste caso, onde? Na igreja de Roma. E, portanto, este relevo que é dado. Um segundo aspecto que eu vos pedi para considerar é igrejas em casa. Quantas vezes é referido, ou onde é que está referido, a igreja em casa de, ou... E o que é que os irmãos encontraram? No verso 1, tem mais, não é? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja em Cencreia, que está em Cencreia. É interessante. Igreja que está em Cencreia. Tinha a ver com a questão da localização. Eu pergunto, há alguma epístola de algum apóstolo à igreja de Cencreia? Não. Os irmãos têm alguma ideia onde é que era a igreja de Cencreia? Onde é que era Cencreia? É perto de Corinto. Estava junto ao Porto, perto de Corinto. A poucos quilómetros da cidade de Corinto, mas ali bem pertinho, nas imediações. Então temos uma igreja aí, em Cencreia. Ou seja, nós não ficamos com a ideia de que as igrejas destes primeiros anos eram apenas aquelas a quem Paulo escreveu cartas. Havia outras igrejas. E é interessante porque tudo isso tem a ver exatamente com, primeiro, o trabalho missionário que os crentes que saíram de Judeia foram fazendo. Não sendo propriamente chamados de missionários, eles fizeram um trabalho missionário. Por onde eles iam, eles anunciavam a palavra. Um deles, aliás, um casal desses que anunciaram a palavra, onde estavam usando a sua profissão, procuravam falar de Jesus aos outros, é aquela dupla que nós lemos há pouco, que é Áquila e Priscila, não é? Que Paulo encontrou e que se juntou, porquê? Havia aqui uma ligação, duas ligações. Uma era a ligação espiritual, outra era a ligação profissional. Eles tinham o mesmo ofício, eram fazedores de tendas. Então juntaram-se, não é? E, portanto, nós vemos que foram esses crentes que foram dispersos. É bom lembrar isso, meus irmãos.
Em Atos capítulo 8, versículo 1, diz lá que os crentes foram dispersos, não é? Houve aquela perseguição em Jerusalém e os crentes foram dispersos. Todos saíram de Jerusalém, exceto quem é que ficou em Jerusalém? Somente os apóstolos. Estão a ver? Portanto, estes que saíram e se espalharam por todo o Império Romano, chegando até Roma, por onde iam passando e ficando, acabavam por dar testemunho. Portanto, foram, por assim dizer, os primeiros grandes missionários. Mais tarde, o apóstolo Paulo é de facto enviado aos gentios e faz 3 viagens missionárias. E resultado dessas 3 viagens missionárias, há uma sementeira de igrejas, sobretudo onde? Na Ásia, no norte, hoje Turquia, mas também na Macedónia e na Acaia, sendo que a Acaia é hoje a Grécia, não é? Aliás, era conhecido, aquilo era a província da Acaia, mas era de facto da Grécia. E aí encontramos localidades como quê? Tessalónica, lá mais no norte, e também Corinto, para onde Paulo escreveu cartas. Junto a Corinto tinha então esta igreja em Cencreia, e Febe era serva lá, já vamos ver esse aspecto. Que mais nós encontramos? Já agora os irmãos que entretanto chegaram, estamos em Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 16, que é o capítulo das saudações, e há pouco estávamos a considerar, apontando exatamente o número de mulheres cristãs que são mencionadas, quer pelo nome, quer simplesmente mãe de. E agora estamos a considerar também um outro aspecto, que é as igrejas. Que igrejas são mencionadas? E temos esta que está em Cencreia. Depois, no versículo 5, nós temos aí referência a uma outra igreja, não é? Não. Vamos ver. Saudai também a igreja que está em casa deles. Portanto, só fazendo aqui uma comparação. Quando, no versículo 1, relativamente a Febe, diz que é serva da igreja que está em Cencreia, nós aqui até podemos considerar que poderia haver, digamos, um espaço mais alargado de reunião. Mas nem sempre isso acontecia. Nem sempre isso acontecia. Muitas vezes, e aquilo que é o paradigma nestes anos, nestas primeiras décadas, é que não havia construção de templos e as igrejas reuniam-se onde? Em casa dos crentes. Em casa dos crentes. Num espaço mais alargado, menos alargado, porventura poderiam alugar algum outro espaço. Se bem que, se hoje, em alguns lugares do mundo, é muito difícil crentes alugarem um espaço porque dizem que é para a igreja, e em Portugal foi há uns bons anos atrás, não era fácil as igrejas alugarem um espaço, porque os condóminos, os vizinhos reclamavam porque achavam que poderia haver barulhos. Eu uma vez, quando nós plantámos a Igreja Batista de Cascais, nos anos 80, no início dos anos 80, e foi numa loja, num espaço que poderia servir para qualquer coisa, mas que foi dedicado. Depois de nós nos instalarmos e dos vizinhos saberem o que nós éramos, houve um vizinho que ficou, mesmo por cima do primeiro andar, que ficou muito incomodado. Muito incomodado porquê? Porque uma vez nós tivemos um funeral e a urna entrou. E ele deu conta disso. O homem disse que naquela noite não dormiu. Eu disse, mas não dormiu porquê? Não dormia, com mortos aqui por baixo de mim, eu sei lá. Olha, tenho a preocupação com os vivos, porque os mortos já não fazem mal, não é? Mas, digamos, esta ideia de que as igrejas, pelo ruído, e algumas fazem bastante ruído, e pelos atos que praticam, alguns vizinhos podem se sentir incomodados, e essa é uma forma. E tem havido igrejas que têm tido problemas sérios em termos acústicos, porque estão em lojas, estão em lugares que não estão devidamente isolados,
e então, com aquele som todo que produzem, os vizinhos ficam incomodados e reclamam, e naturalmente que algumas igrejas já têm sido obrigadas a fechar por causa disso mesmo. Não é? Então, mas nesta altura não havia esse problema, reuniam-se em casas, não é? E portanto o vizinho não podia mandar o vizinho onde havia reunião ir-se embora, deixar o prédio, ou deixar, às vezes eram casas mais ou menos isoladas também. Não é? Então, seja como for, reuniam-se. Igrejas em casas. E temos aí, onde? Casa de quem? Quem era essa casa? Áquila e Priscila, não é? Áquila e Priscila. Portanto, já temos aí a indicação de duas igrejas. Mais, verso 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Alguns podem pensar, isto eram apenas os familiares ou aqueles que estavam em casa de Aristóbulo. Eu aqui vejo, para Paulo estar a fazer a saudação, estes não seriam propriamente os familiares de Aristóbulo, ainda que pudessem ser também, mas não seriam apenas. Porque senão, nesse caso, ele poderia mencionar e à sua família. Mas, se bem que esta expressão, aos da casa de, aparece várias vezes, não é? Mas, normalmente, neste contexto, eu sou inclinado a pensar que seria uma igreja, poucos, eventualmente, poucos que se poderiam reunir, mas Paulo saúda não apenas Aristóbulo, mas também aqueles que se reuniam em sua casa. Depois, onde é que encontramos mais? No verso 11, saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. E, portanto, aqui não temos dúvidas do que é. Estão a ver? É os da casa que estão no Senhor. Portanto, são crentes. Aos da família. Pois, mas neste caso aqui, de Narciso, saudai aos da família. É só o que tem? E antes também aqui não... Os que estão no Senhor, não é? Os que estão no Senhor são crentes. Porque a família pode não ser. Digamos, é por isso que neste contexto, quando aparece aqui casa, porque igrejas casa, quero eu dizer, igrejas que se reuniam na casa dos crentes, era o dia-a-dia. Nós não podemos pensar, lendo o Novo Testamento, pensar em igrejas com templos como nós temos hoje. As igrejas reuniam-se nas casas, meus irmãos. Aliás, hoje, e eu quando digo hoje, digo nestes anos, muitas igrejas têm crescido exatamente porquê? Porque têm cultos nas casas dos crentes, e os crentes convidam a sua família, convidam os seus amigos, os seus vizinhos, e reúnem-se regularmente ali. Às vezes a distâncias de quilómetros de um templo. E há pouco eu referi a Igreja de Cascais. Quando nós começámos a Igreja de Cascais, e antes de termos ido para aquela loja, que depois acabámos de vender e comprar noutro lugar, nós reuníamos numa casa. E chegámos a ter 30 e tal pessoas. Que se foram juntando, famílias, até que chegámos ao ponto de começar a discipular aqueles que se convertiam, a batizá-los, e tivemos um grupo que deu para começar uma igreja. Assim, mas começou desse modo. Sim, minha irmã. Sim, Brasil, o trabalho forte é esse. É esse. É o trabalho dos lares. Todas as quinta-feiras, reunimos cada quinta em uma residência. E é um trabalho que cresce por isso mesmo, porque é uma forma de alcançar aqueles que mais dificilmente virão ao templo, que ainda estão, digamos, na simpatia apenas, e vêm ouvir o Evangelho, e acabam por, mais tarde, desejar, então eu quero ir ao templo também. E aí vem. E eu que tenho experiência já nessa área, e mesmo aqui em Matosinhos, fizemos isso em casa da irmã Carminho durante 3 anos, não é? E volta e meia ainda fazemos no salão dela. Estou inteiramente disponível para os irmãos, querendo fazer na vossa casa,
para os irmãos poderem juntar amigos, familiares, vizinhos, em qualquer dia da semana, exceto à quinta-feira, porque temos culto aqui, não é? Mas este tipo de trabalho tem ajudado e tem sido motor de crescimento das igrejas. Naquele tempo era mesmo o que havia, porque ou tinha o templo em Jerusalém, e o templo em Jerusalém estava dominado pelos judeus e pelos sacerdotes e fariseus, os crentes não entravam lá. Ou havia as sinagogas, mas as sinagogas eram também para os judeus. Portanto, onde é que os gentios se reuniam? Nas casas. Era o que tinham. Às vezes em lugares mais ou menos distantes, se o tempo permitia, e era aí. Mas então a igreja que se reúne em casa, temos aqui, no início também, exatamente. Irmãos, quando uma família, pelo menos, que eu lembro, que vinha de Parapita a pé, É isso. Várias igrejas em Portugal começaram desse modo. Não é? Começaram desse modo. Então temos aqui saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Mais alguma casa. Tem no verso 14. Saudai a Síncrito, a Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles. E se é os irmãos que estão com eles, nós vemos aqui também uma comunidade, uma igreja. Portanto, este era de facto o paradigma. Por esta parte final da carta, nós vemos exatamente como as igrejas cresciam e se iam multiplicando, não é? E é bom não esquecer que isto é a carta dirigida aos crentes de Roma e que Roma era a capital do Império, era uma cidade muito grande. Portanto, os crentes estavam distribuídos por vários lugares e onde estavam reuniam-se. E, portanto, Paulo está a escrever, eles não estavam concentrados num lugar, todos estes, estavam espalhados, não é? Inclusive tem aqui, e é curioso, de uma carta que é dirigida aos crentes de Roma, fazer uma referência a Febe, que era serva da igreja de Cencreia, que é junto a Corinto, a uma distância bem grande, não é? Mas não deixa de ser interessante. Sim, irmão. Estou a ver já, mas foi benéfico a perseguição. Foi. Espalhou os irmãos por vários sítios. É interessante, eu há pouco mencionei que Atos 8:1 é exatamente o cumprimento forçado de Atos 1:8. É curioso. Atos 1:8 o que é que diz? Ser-me-eis testemunhas, onde? Em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até aos confins do mundo. Atos 8:1 é o quê? Os que foram dispersos saíram de Jerusalém e foram por todo o mundo. Foram espalhados por todo o mundo. Mas por causa de uma perseguição. Perseguição que veio a seguir à morte de Estevão, não é? E que Saulo de Tarso esteve bem envolvido nesse processo, não é? De perseguição, mas depois acabou por ser tocado pelo Senhor. Um outro aspecto ainda aqui, considerar parentes do apóstolo Paulo. Onde é que nós encontramos parentes do apóstolo Paulo? Verso 7. Verso 7, o que diz? Saudai a Andrónico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão. E é interessante que diz, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Antes de mim. Ou seja, estes já se tinham convertido antes de Saulo se ter convertido e tornado pelo Senhor em Paulo, não é? E eram conceituados entre os apóstolos. E nós às vezes ficamos com a ideia de que apóstolos eram apenas aqueles 12. Mas Paulo aqui menciona também esse apóstolo. Ele próprio também é apresentado como sendo um apóstolo. Apóstolo aos gentios. E então um apóstolo tinha que ser alguém que reunia 3 condições. Uma era ter estado com Cristo, ter acompanhado aquilo que Cristo fez, os seus ensinos, etc. A outra era ter sido testemunha ocular de quê?
da coisa mais importante do cristianismo. A ressurreição. Ou seja, viu Cristo vivo. A terceira era ter sido comissionado por Jesus. Nós temos aquele conjunto de 11, porque Judas não viu a ressurreição de Jesus, foi um traidor. Depois foi substituído por quem? Por Matias. E foi por indicação do Espírito Santo, certo? Porque eles estavam reunidos, oraram ao Senhor por essa substituição e o Senhor indicou a todos eles que era Matias. E é a primeira e única vez que no Novo Testamento nós ouvimos falar de Matias, certo? Mas foi então um dos 12. Mas depois foram-se juntando outros. O próprio apóstolo Paulo diz numa das suas cartas que ele era apóstolo como que um abortivo. Isto é, nascido fora do tempo. Não é? Nascido de uma maneira que não foi o processo normal. Mas ainda assim ele foi, reparem, ele acompanhou, de perto ou de longe acompanhou os ensinos de Jesus. Ele viu Jesus ressuscitado, não foi? Quando ele ia naquela estrada para Damasco a perseguir, ele viu Jesus. Saulo, Saulo, porque me persegues? Quem és tu? Não? E depois foi comissionado por Jesus para ser apóstolo aos gentios. Então estas eram as condições. Não era qualquer um que era apóstolo. Não é? Hoje, muitas igrejas por aí têm apóstolos, não é? Chamam apóstolos e tal, por aí fora. Não vale a pena entrarmos nisso, mas apóstolo tem que ser alguém, ou era alguém que tinha estas condições, estas características. Portanto, temos aqui estes parentes, que também são mencionados aqui como tendo sido companheiros de prisão. Mas há mais parentes aí, não há? Tem no verso 11, saudai a Herodião, meu parente. Não sei se era primo, se era tio, se quem era, mas diz que é parente. Menciona no verso 13, porque há bocadinho nós considerámos isso, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. E aqui temos que ter algum cuidado. Em que sentido seria, digamos, Paulo, então, irmão de Rufo, para ter esta mesma mãe? Sim, Sónia, tem outra tradução. Isso mesmo, tem sido mãe. Não era mãe física, não era genético, mas era aquele cuidado. Assim como também o Senhor Jesus, os irmãos lembram-se, quando Jesus estava na cruz, também se voltou para Maria e disse, mulher, eis aí o teu filho. Voltou-se para João e disse, eis aí tua mãe. Então, mãe genética há só uma, mãe física há só uma. Mas às vezes nós podemos ter mais do que uma mãe. Alguém que cuida de nós. Alguém que nos acolhe, que realmente nos dá aquele carinho, aquela proteção. Essa também é mãe. As mães adotivas, não é? Às vezes de transição. E Paulo aqui considera que a mãe de Rufo foi como que uma mãe para ele num determinado tempo, não é? Porque Paulo estava, digamos, sozinho, às vezes, no seu trabalho missionário, então mãe. Não que esta fosse, então, mãe física, mas mãe que o adotou. Vamos só considerar aqui um aspecto importante em relação a esta Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitares, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particulares. É curioso, Paulo não lhe chama mãe, mas foi amparo.
dele, não é? Amparo de muitos e de mim em particular. E isto é um aspecto interessante porque nas igrejas, às vezes nós encontramos mulheres muito dedicadas, consagradas ao Senhor, que são como que mães para aqueles que estão a começar a vida cristã, às vezes para jovens, às vezes para até outras mulheres mais novas que estão com dificuldades, estão com problemas e que precisam de alguma atenção, de algum cuidado e acabam por ser amparo, não é? Assim. E isso fazia parte da igreja primitiva, meus irmãos. É a chamada koinonia, tomando uma palavra do grego, que é comunhão. É aquele sentido de que nós pertencemos uns aos outros, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós amamos uns aos outros, ao ponto de cuidarmos uns dos outros. E abençoada a igreja que realmente tem este espírito de koinonia, este espírito de comunhão, em que nós nos preocupamos uns com os outros. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizer que chegam a uma igreja, vão, entram, sentam-se, saem, ninguém lhes liga. Meus irmãos, isso é trágico. Eu sei que há pessoas que nos visitam ou nos podem visitar e que são muito tímidas, muito fechadas, que às vezes vêm só para ver. E quanto menos contacto tiverem, melhor para elas. Porque não se querem comprometer, não se querem envolver. Mas eu direi, até não são muitas pessoas assim. Se as pessoas que vêm, que nos visitam, sentirem algum acolhimento, e esse acolhimento, meus irmãos, não pode ser só do pastor ou da esposa. É bom que seja de cada um de nós, ou pelo menos daqueles que estão mais próximos. Eu direi, e deixem-me pegar neste ponto aqui e encorajar, se algum visitante se sentar ao vosso lado, não vou pedir que fiquem a conversar com ele ou com ela durante o culto, nada disso. Mas, se por exemplo entrar na altura da escola dominical, ficou para o culto, tem este tempo de intervalo, cheguem-se, cumprimentem. Acabem por fazer a pessoa sentir-se bem no nosso meio. Ela veio aqui, e meus irmãos, alguns, particularmente portugueses, que não são muito de entrar em igrejas protestantes, vêm um pouco a medo, vêm com muitas reservas. E já o facto de ter passado aquela porta e ter entrado aqui sentado, para ele já é um passo grande. Agora, alguns, por causa disso, também gostam de ficar assim, digamos, sem serem notados. Mas eu direi, a maior parte não. Então, quero encorajar os irmãos, havendo visitantes, que cumprimentem, que procurem, não digo que procurem logo tomar nota do número de telefone, de onde é que mora, quantos filhos tem, se é casado, se é divorciado, se é daqui, daquela. Não é isso que interessa. Mas façam sentir que apreciamos a visita e que desejamos que volte. Os irmãos imaginem o que seria o vosso caso. Ou mesmo não seria sendo o vosso caso, quando vão a uma outra igreja que não conhecem, os irmãos entram, sentam-se, às vezes assim no meio, terminam o culto, saem, ninguém vos cumprimenta. Os irmãos sentem-se bem. Então pensem nessas pessoas que vêm. Digamos, não é cair sobre elas assim como uma chaga, mas também não deixem a pessoa entrar e sair sem um cumprimento. Os irmãos sabem, uma das coisas, eu faço questão, eu estou à porta, procuro cumprimentar toda a gente. Mas as pessoas sabem, este é o pastor que me cumprimenta, mas ninguém me cumprimentou. E essa imagem, essa primeira impressão fica, meus irmãos. Guardem isso só. Quando Paulo está a fazer a recomendação aqui de Febe, que é uma serva da igreja que está em Cencreia, aliás, a palavra que ele usa para que nós temos a tradução de serva é diaconisa.
diaconiza. O diácono é o quê? Qual é a tradução direta para diácono? Servo. A tradução de diaconiza, serva. A palavra que é usada no Novo Testamento, no grego, é diaconiza. Serva. Alguém que serve ao Senhor nas várias capacidades. E depois diz no verso 2, para que a recebais no Senhor de um modo digno aos santos. E, meus irmãos, é disso que estávamos a falar aqui agora. Se nós tivermos alguém que vem de outra igreja, que é pastor, ou que é diácono, ou que nós conhecemos e vem e nos visita, e que nós já conhecemos, recebemos e, de certo modo, há sempre alguém que conhece, está familiarizado. Mas alguém que vem e que nós não conhecemos, mas já agora também um aspecto importante aqui. Há que ter atenção quem vem e como se apresenta. Suponham que alguém que chega aqui e se apresenta. Eu sou pastor, vim do Brasil. Não tenho nada contra os irmãos brasileiros, antes pelo contrário. Eu sou pastor, vim do Brasil e tal, estou aqui e quero servir ao Senhor. E o que é que nós fazemos? Vamos querer saber se a pessoa é mesmo pastor ou não. E ao que é que a pessoa vem. Eu uma vez li de um caso que alguém saiu do Brasil, pelo menos apresentava-se como crente, e lá no alto, no avião, entre o Brasil e Portugal, diz que teve uma visão e Deus consagrou-o como pastor. Quando aterrou em Lisboa, já era pastor. Há que ter cuidado também com quem vem e como se apresenta, não é? Nós podemos receber com todo o cuidado e atenção, mas temos que ter o cuidado daquilo que a pessoa diz que é. Nós já tivemos um lugar caricato, também na igreja na Nova Castelões. Eu penso que ainda foi na Nova Castelões. E foi também o senhor que entrou e trazia as botas penduradas e ele também dizia que era pregador, foi à frente e o salvado era uma vontade ali tão grande com o que o senhor dizia que era mesmo uma coisa. A Escritura diz, provai os espíritos, para ver se são do Senhor. E este provar dos espíritos não é, digamos, alguma coisa etérea por aí. É provar as pessoas, para ver se aquilo que elas dizem são realmente ou não. Crentes que vêm do outro lado, seja de onde for, quando se apresentam, que credenciais trazem, não é? Então nós precisamos de ter isso aí. Porquê? Porque o nosso propósito, o nosso espírito é de integração, certo? Mas nem todos aqueles que dizem que são uma coisa, na verdade o são. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto, os irmãos conhecem, por esse mundo fora, que alguns são impostores, não são pastores, são impostores. E tem-se valido da bondade dos crentes para, de algum modo, os poderem levar. Então, Paulo faz aqui uma recomendação à Igreja de Roma acerca de uma irmã que era de uns bons quilómetros de distância, próximo de Corinto, para que a recebessem no Senhor de um modo digno dos santos. E era isto aqui que eu gostaria que os irmãos ficassem, modo digno dos santos. E ajudais em qualquer coisa que de vós necessitares. E reparem, alguém que muda de um lado para o outro, seja por que motivo for, mas vamos considerar que é alguém que é imigrante, vai para outro lugar, ou às vezes dentro do mesmo país está num lugar, vai para outra cidade porque está à procura de trabalho lá. Essa pessoa precisa de, às vezes, algum apoio. Pode até nem precisar de dinheiro, mas pode estar a precisar de algum apoio, de orientação, de ajuda. Aquilo que o apóstolo Paulo deixa aqui é que, qualquer que seja a necessidade dela, procurai ajudá-la. E ajudá-la porquê? Porque esta não é uma pessoa que se vai aproveitar, é uma pessoa que tem dado provas de quê?
final do verso 2, ela tem sido amparo de muitos e de mim em particular. Paulo sabia que era esta pessoa. Por isso mesmo, digamos, nesta lista, ele não faz, naturalmente, uma saudação a Febe. Porquê? Porque Febe ainda não estará lá, estará a caminho. Mas quando chegar, ele já deixou a recomendação de que Febe é pessoa em que se pode confiar. Não é? E as recomendações servem para isso. Alguém que vem e que é recomendado por alguém que nós conhecemos e que é de confiança, cada pessoa responde por si. Mas quando eu recomendo alguém, eu procuro que essa pessoa naturalmente seja cumpridora, que também seja recebida com carinho e com atenção, porque é pessoa digna de confiança. Embora, meus irmãos, nós saibamos exatamente que há pessoas que às vezes podem ser dignas de confiança e depois estão noutro lugar e já não são. É a natureza humana, assim. Mas Paulo, como que coloca a sua cabeça de penhores por esta irmã Febe, porque ele sabe que é uma pessoa honrada e que já ajudou a muitos e que com certeza não vai procurar iludir, enganar, mas precisará de ajuda. Recebei-a no Senhor. Temos então este conjunto de saudações. Eu ainda voltarei aqui. Tem depois no verso 17, que nós não lemos e que eu vou deixar para a semana e ampliar este ponto. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, porque os tais não servem a Cristo Nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Vou deixar isso para a semana, porque estamos mesmo a terminar a epístola, e vou ampliar este tema. Mas vamos ao versículo 21. Portanto, Paulo escreve a carta saudando, mas ele manda também saudações. E saudações de quem? Saúdo-vos, verso 21, Timóteo, meu cooperador. E nesta altura seria Timóteo que estava com Paulo. Houve momentos em que, juntamente com Paulo, havia outros, nomeadamente quem? Por exemplo, Lucas, não é? E alguns outros mais. Mas nesta altura em que Paulo escreve a carta, estaria apenas Timóteo com ele, mas ele menciona mais. E Lúcio, e Jason, Sosípatro, e depois diz, meus parentes. Ou seja, a parentela de Paulo era grande, o que também é um aspecto muito importante. Paulo não apenas preocupou em pregar-se aos outros, mas também à sua própria família. E, meus irmãos, aqui fica o encorajamento para nós, de pregar o Evangelho aos nossos parentes, à nossa família. Depois tem no verso 22 um dado interessantíssimo. Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. E, meus irmãos, que vale é que o nosso tempo está a terminar, senão isto levava-nos aqui a uma grande discussão. Quem é esse Tércio? Bom, eu direi, era o secretário de Paulo, não é? Era o escriba. Paulo, nesta altura, estava quase cego. Aliás, é interessante porque uma carta que ele escreve, vede com que grandes letras vos escrevo, a questão da cegueira. Da cegueira não, da falta de visão, da perda de visão, era um problema de Paulo. É para ver, porque letras pequeninas não vê nada, não é? Mas nem por... E meus irmãos já agora também são parentes aí. Alguns teólogos, alguns pensadores têm considerado que quando Paulo diz do espinho na carne, que possa ter sido exatamente esse problema de perda de visão. Porque aquilo era extremamente penoso para Paulo. Não é? Mas seja como for, ele lá foi com a graça do Senhor resolvendo, porque também ele ouviu, a minha graça te basta. Não é? Então Tércio, que escreve esta carta, e o escrever aqui não quer dizer que fosse o autor. Eu lembro-me na minha juventude, e quando tinha talvez aí 12, 13 anos,
tinha algumas vizinhas onde eu morava que não sabiam ler nem escrever e queriam escrever para a família. Então chamavam o Zé para escrever a carta. E elas ditavam, eu escrevia, metia no correio e lá ia. Digamos, era eu que escrevia, mas quem, digamos, o autor daquelas palavras era outra pessoa, não é? Então, este tércio foi isso mesmo. Numa altura em que Paulo já não conseguia escrever em condições, então teve este colaborador. Este é um aspecto interessante. Já agora, verso 23, notem. Saúda-vos Gaio, hospedeiro meu e... Estão a ver aqui mais outra? Igreja em casa. Uma igreja que se reunia em casa de Gaio, que hospedou o apóstolo Paulo, mas também hospedava a igreja, isto é, a igreja reunia-se lá, não vivia lá, mas reunia-se lá, não é? Os irmãos estão a ver a dinâmica da igreja primitiva naquele tempo. Depois diz, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. Era o quarto, poderia haver o quinto, depois o sexto, não é? Procuradores, é. E depois eu vou deixar então a doxologia, são aquelas palavras finais, do verso 24 ao 27, e aquela questão do verso 17 e 18 para a semana. Está bem, meus irmãos?